José Antônio Moroni, que é filósofo, pós-graduado em História do Brasil, integrante do Colegiado de Gestão do INESC, da Plataforma dos Movimentos Sociais por Outro Sistema Político, para trazer uma fala sobre o plebiscito popular e sobre todas essas movimentações que o plebiscito popular está propondo de transformação no Brasil. Seja bem-vindo, Moroni. Boa noite, doutora Débora, um prazer estar dialogando com a senhora. Boa noite a todos e todas. Eu sou Moroni, sou um homem branco, do que sobrou de cabelo é grisalho, tenho uma barba grisalha, todo de bermuda verde, não verde militar, uma camisa estampada predominantemente verde, não é camuflada dos militares, e uso barba. O instrumento do plebiscito popular é um instrumento que foi criado pelos movimentos, pelas organizações populares, como um instrumento poderoso de diálogo com o povo. Ele pressupõe um processo que é de formação, também de consensuar, um processo político de consensuar as perguntas. Portanto, é um processo político de construção de unidade, né? Ele pressupõe organização. Para tu fazer um plebiscito popular, tu tem que ter organização popular, né? E pressupõe mobilização. Então, o plebiscito popular é essa metodologia que nós criamos para fazer esse trabalho de educação popular, né? O primeiro plebiscito que a gente convocou foi em 2000. Eu falo a gente porque eu sou um idoso e estava nessas lutas, e estava construindo isso, por isso que eu falo a gente. Tá? Foi em 2000 que foi o plebiscito da dívida, que formou muita militância e tal. Teve o 2002, o plebiscito da ALCA, que foi um auge. Foram mais de 10 milhões de votos impresso. Depois eu vou voltar nessa questão do voto impresso. Né? Voto impresso. E era um assunto, me lembro que para consensuar que era a ALCA, a grande maioria das pessoas que estavam nesse processo, das organizações, tinha muita dúvida de ser aquele tema. Porque era um tema completamente desconhecido e pouco falado, num ano eleitoral de 2002. Daí você acha, não, o plebiscito também serve para chamar a atenção da sociedade sobre questões que ela não está olhando. Então, com esse argumento que foi o plebiscito da ALCA, em 2002. E, quando começou esse processo de formação, organização, mobilização, ele estourou. Tanto é que a gente teve, numa época que não tinha Zap, tudo por e-mail, mais de 10 milhões de votos. Físico, porque não tinha também votação virtual, né? E aquilo chamou muita atenção. E foi um dos elementos, claro que não foi o único, mas foi um dos elementos que colocou pressão para que não se assinasse a ALCA. Que quando a ALCA foi enterrada na reunião da Argentina, inclusive o plebiscito foi citado. Né? Deu um rebuliço na campanha eleitoral, principalmente do Lula. O PT e a campanha saiu do plebiscito, porque isso prejudicaria a fatídica carta aos brasileiros. A gente vai lembrar disso. A esquerda tem passado, né? A gente tem passado, né? Não podemos esquecer também desse nosso passado, né? E a gente manteve. A CUT saiu e tal, a gente manteve, né? E foi um instrumento poderoso também de incidência política nesse caso, né? Que contribuiu para se reverter. Depois nós organizamos outros plebiscitos menores e tal. E o último plebiscito que a gente organizou foi em 2014. A gente começou a organizar em 2013, após as manifestações de julho,
e após também a Dilma lançar a ideia da Constituinte sobre o sistema político e voltar atrás, nós lançamos, então, um plebiscito popular sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana, só para a questão do sistema político, portanto, sistema de poder. Né? A doutora Débora fez uma exposição toda da questão da nossa Constituinte, né? A nossa Constituição e tal, né? Mas a gente teve uma ruptura nas votações na Constituinte, quando foi pensar o sistema de poder, seja político, econômico, sistema de justiça, do latifúndio todo, a gente não tem a mesma direção que a gente teve nas chamadas políticas sociais, da construção do bem-estar social e tal. Né? Então, vivemos numa cidade onde a gente tem os direitos garantidos e nós temos poucos instrumentos de poder para garantir esses direitos. Eu falo do poder popular. Né? Então, a Constituinte exclusiva e soberana para debater o sistema político era para isso. A gente teve, na época, em torno de um pouco mais de 6 milhões de votos, a grande maioria aprovando a convocação da Assembleia Constituinte. Entregamos o resultado para a Dilma, na época da campanha ainda, para ela se comprometer e tal, né, para a questão da convocação da Assembleia. A gente sabe que para convocar uma Assembleia Constituinte precisa ter força política enorme na sociedade, não é uma coisa trivial fazer isso. Né? Mas a gente fez esse processo. Esse plebiscito agora, nós tivemos um tempo muito pouco de organizar. Quando a gente começou a debater a convocação do plebiscito, foi início de fevereiro. Né? Então, muito pouco tempo. Né? Que nós tivemos, inclusive, para consensuar as perguntas, para ampliar a própria base de convocação. Então, foi um processo político bastante acelerado. Né? Mas nós conseguimos, já final de abril, estar fazendo a formação de 200 multiplicadores e referência nos estados, uma multiplicação presencial e tal, que a dívida está pendurada para a gente pagar, mas fizemos o curso. Mas a gente consensuou 2 perguntas que a gente sabe dos limites da pergunta. Né? A gente sabe desses limites, depois eu vou colocar ele. Mas também avaliou que a gente precisa ter vitória. Não dá para a gente, desde o golpe, né, doutora Débora, que a gente sabe disso, a gente só levou bordoada e para trás. Mesmo com a vitória eleitoral de 22. É só... O povo precisa ter vitória. Nós precisamos ter vitória para animar a nossa militância. Então, as 2 perguntas também têm diálogo com essa possibilidade de a gente ter vitória. A gente quer ter vitória, né, nas nossas lutas. Isso anima a militância, a gente chama mais gente. Tal, né? Então, a primeira pergunta diz respeito, a gente quer debater o quê? O mundo do trabalho. O mundo do trabalho que a gente quer debater. E aí todas as suas consequências, né? Da precarização, o mundo de trabalho cada vez se trabalha mais, portanto, tem menos espaço para o lazer, tem menos espaço para a convivência, tem menos espaço para a militância. Quem é de religião para professar seus credos. Quem adora ficar sem fazer nada, como eu, vai ter mais tempo para não fazer nada. Né? Então, a gente quer discutir esse mundo do trabalho. A pergunta que a gente achou que chamaria para esse debate é uma que trata, portanto, da redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, e o fim da escala 6x1. Né? Então, um pouco a síntese que a gente encontrou, para dialogar com o que está muito presente. Mas a gente sabe que é um limite enorme, que essa pergunta dialoga diretamente com quem está no mercado de trabalho formal, CLT. Reduzir salário sem reduzir carga horária é CLT. Porque reduzir o fim da escala 6x1 é CLT.
Quem está no Uber, quem está precarizado, ou quem é o trabalhador do campo, não está nesse. E a gente tem que trabalhar a questão, primeiro, também da questão da solidariedade de classe, né? Mas também discutir o mundo do trabalho, o que é hoje o mundo do trabalho, ou estando você formalizado ou não. Que mesmo os formalizados estão cada vez mais precarizados. Então, é debater essa questão do mundo do trabalho, do modo de produção. E aí tem vários materiais que associam, por exemplo, que esse patamar de consumo que nós temos tem a ver com a questão do trabalho, é insustentável do ponto de vista ambiental. Então, a gente vai ampliando, não fica na pergunta em si. A gente consegue ampliar, né? A segunda pergunta tem a ver, sim, com a proposta que o governo encaminhou ao parlamento, que trata da questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma diminuição do percentual para quem ganha até 7.357. Né? Para fazer isso, é só compensação de receita. Que a proposta que foi. Para fazer isso, para isentar mais de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras de pagar imposto de renda, imposto sobre salário, né? E um percentual alto, a proposta do governo é taxar quem ganha acima de R$50.000 mês, num percentual até 10%. O salário ali é até 27,5%. Mas por quê? Nós precisamos ter essa vitória. Primeiro que esse povo, a maioria não está no regime CLT. Não está. Tem também, mas a maioria não está. A maioria que tem essa renda acima de R$50.000 por mês, vive de lucros e dividendos. Que desde de 96, num decreto, não é lei, num decreto de Fernando Henrique, são isentos. Não pagam nada. Então, para a gente poder beneficiar 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com isenção sobre o seu salário, até 5.000, né? Precisa taxar até 10%, 140.000 pessoas. Olha, esse dado espelha o quê? As desigualdades. Sabe, para tu ter um benefício para 10 milhões de pessoas, tu precisa taxar 141.000. Olha o nível da desigualdade, olha o nível do acúmulo da riqueza. Então, não é, com certeza, a proposta dos nossos sonhos. Não é essa. Mas é que possibilita uma vitória e possibilita a gente colocar pé na porta. Para abrir essa porta e olhar a questão da injustiça que é o nosso sistema tributário. Então, quer discutir a questão da riqueza. Quem fica com essa riqueza produzida? E também a forma como a riqueza é produzida. Né? Portanto, a própria questão do capitalismo. Né? Mas, assim, como que tu colocar o pé na porta, abrir a porta e dizer, nós queremos construir a justiça fiscal, aonde realmente quem mais tem, mais paga. E isso seja um instrumento também de você ter mais igualdade. Ser um instrumento de distribuição da riqueza. Que hoje o nosso sistema tributário, assim como a nossa questão orçamentária, ela serve para concentrar riqueza e não para distribuir riqueza. Em tese, foram instrumentos, na teoria, criados para distribuir riqueza. No nosso caso, em vários outros países também, serve para concentrar riqueza. Então, quem mais contribui com os impostos é quem menos ganha. Quem mais acessa os recursos públicos é quem mais tem.
Basta ver as isenções todas que se dá. Para vocês terem uma ideia, em termos das isenções, dados do Ministério da Fazenda, da Receita. De janeiro até agosto de 2024, que é o último dado que a gente tem, de isenções para empresas e tal, teve mais de 860 bilhões. Isenções. Isso dá o valor de 3 Bolsas Famílias. As maiores empresas que acessaram essas isenções são vinculadas ao agronegócio, as nojentas da vida, as singentas das vidas, dos fertilizantes, agrotóxicos, essas aí. E as outras é a TAM e a Latam e a Azul. Olha o que é isso. As isenções estão financiando que tipo de empresa? E os acionistas dessas empresas que ganham os lucros e dividendos não pagam nem imposto de renda. Olha como que é isso. Então, tem que quebrar isso, tem que mudar. Então, a segunda pergunta diz respeito a essa questão tributária, que é a questão da riqueza. Né? E a gente ter realmente uma reforma tributária justa, solidária, o elemento da solidariedade e tal. Né? O plebiscito, nós estamos hoje, tem uma mudança dos outros, nos outros a gente se concentrava na primeira semana de setembro, inclusive sempre junto com o grito dos excluídos. Né? Esse, a gente resolveu ter mais tempo da coleta de votos, para poder ter mais tempo também para fazer esse trabalho de formação, de organização e tal. Né? Então, abriu a votação desde início de julho e vai até final de setembro, a votação. Eu sou da Executiva Nacional do Plebiscito. Né? Nosso último dado que a gente teve na última reunião, há 15 dias atrás, tinha mais de 11 mil urnas abertas em todo o Brasil. Aqui em Brasília, nós temos 275 urnas abertas. O que é abrir uma urna? Entra no site plebiscitopopular.org.br, vai lá, tem uma lá, abrir uma urna. Qualquer pessoa pode abrir uma urna. A gente descentralizou, que faz descentralizar bastante. Né? Por isso que tem tantas urnas abertas. Tu abre uma urna com o teu CPF, então toda a urna está associada ao teu CPF. Mas você abre a urna em nome de alguma organização. O cadastro é super simples e tal. Né? Tem uma relação de organizações ali, foram as que estavam chamando o plebiscito, que organizaram inicialmente essa chamada, que é importante dizer quem são, porque senão cria também nesse mundo que a gente está de fake news, as pessoas ficam em dúvida. Né? Então, se não está ali a organização, tem um outro, clica no outro, e você vai acrescentar o nome da tua organização. Então, a urna vai passar a ter o nome da sua organização. Uma mesma organização pode ter várias urnas nesse CPF, pode multiplicar, ou abrir várias urnas com CPFs diferentes. Tá? Tem o controle, tem o filtro, tem toda a questão da segurança, tudo. Né? Abrindo a urna, você tem 2 formas de votar. Associado sempre à urna. Pelo um QR Code, então você coloca o QR Code no seu celular, e ali vai ter que fazer um cadastro, nome, CPF e ZAP, né? E vota. E automaticamente aquele voto é computado no sistema e aparece o voto na urna. Daí tem também para você imprimir cédulas físicas, né? E uma lista de presença. Mesmo dados que você online, né? E depois, então, tem só assim na lista de presença quem vota por cédula. Daí uma questão. Fica filas das pessoas esperando para votar em cédula.
há uma preferência, quando é ali presencial, voto em cédula. E o pessoal gosta, fica na fila esperando com a sua cédula para votar. A extrema-direita identificou isso no sentimento do povo, por isso que fez toda a luta pelo voto impresso. Mesmo que o voto impresso não é isso, que eles lá e cair para conferir, para eles comprar, provocar tumulto, mas tem um sentimento popular de votar em cédula de papel, que nós, muitas vezes, ridicularizamos. Então, vamos... Né? Eu fiquei meio chocado com isso. Eu estava muito nessa, coisa, sabe, do passado, não tem nada a ver. Não, mas tem um sentimento popular de votar isso. E da juventude também. Não é só da minha geração, não. Que eu era fiscal de partido, ele lutava pelos votos, era uma confusão nas apurações, era bem bom. Né? Era bem bom. Levava dias, tu disputava voto por voto, não rascou, não sei o quê, rabiscou e tal. Né? Daí quando você faz os votos que foram por cédulas, tu vai contar, vai conferir com a lista de presença e você vai colocar esses votos lá. Né? Daí passa a somar nesse somatório geral da urna. E você tem que tirar foto, alguma forma, que comprove aqueles votos. Não precisa de todos os votos, dá uma lista de presença, tem que bater, e alguma foto na mobilização e tal. Né? E guardar o material, caso a gente precise provar que teve aquele trabalho. Né? Então, esse é o sistema da votação. Nós estamos ainda discutindo como vai ser a entrega, que a gente quer entregar no Congresso. Para o Lula também, mas no Congresso. A gente pensa em fazer talvez uma marcha, mas vai depender muito de recursos. E tal. Tem que ser casado com a agenda do Congresso. Né? Parece que semana que vem eles vão votar. Tinha uma tendência muito... Inicialmente, a gente achava que não ia ter problema os 5 mil. Mas está tendo. Então, está em risco aprovar os 5 mil, a isenção. Né? Mas está sendo costurado para aprovar isso, mas não a aprovação, não a aprovação de taxar os super ricos. Já tiraram o relatório do Lira, tirou o agronegócio. Né? As rendas do agronegócio continuam isentas. Então, tem isso, depois vai para o Senado, então a gente está achando que o time político vai ser bom para a entrega em final de setembro. Né? E, para terminar, uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que o futuro de antigamente era melhor. Nós precisamos falar de futuro, gente. Nós precisamos falar de utopia. A extrema-direita, com essa pauta horrível, eles estão falando de futuro. Então, nossas coisas, nós precisamos falar de utopia, nós precisamos falar de futuro. Porque o futuro, de antigamente, a gente tinha o comunismo, o fim do capitalismo, todas essas questões. Tem um tempo que parece que a gente não tem mais futuro. Né? A gente não fala mais do futuro. Então, para ter ganho, para ter vitória, para a gente animar a militância, dialogar com o povo, nós precisamos falar de futuro. E falar de futuro é ser antissistema, é ser não querer esse sistema, não querer esse status quo, enfrentar o racismo, enfrentar o patriarcado, enfrentar a homofobia, colocar no horizonte que é possível, sim, viver numa sociedade sem classes. Isso é falar de futuro. Nós precisamos fazer isso. Porque o nosso futuro de antigamente era o melhor de hoje, do que o de hoje. Obrigado. Uau. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Jesus proclama uma boa notícia. A vida das pessoas é prioridade para Deus. A vida é maior do que as normas e doutrinas do templo.
No texto de hoje, os fariseus reclamam porque os seguidores de Jesus colheram espigas de trigo no dia de sábado. Jesus não concorda com a leitura fundamentalista da lei feita pelos religiosos do seu tempo. Para argumentar contra eles, ele cita o próprio rei Davi como referência do agir. Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus, assim, desconstrói a interpretação fundamentalista da lei e nos mostra o bem maior que Deus quer para todos nós, que Deus quer que aprendamos para aplicar em nossa vida, na vida com nossos irmãos, na sociedade. Ou seja, as normas devem vir para produzir vida e dignidade de vida. Trazendo para os dias de hoje, em nossa comunidade e sociedade, as leis que estão estabelecidas são aplicadas para promover vida? O texto de hoje está em consonância com o tema do Grito dos Excluídos deste 7 de setembro, Vida em primeiro lugar. E o lema, cuidar da casa comum e da democracia é luta todo dia. A luta do grito é profética, pois denuncia várias ações que promovem a fome e a morte. Destruição do meio ambiente, as injustiças tributárias e trabalhistas, as ações antidemocráticas e tirânicas que estão acontecendo no mundo todo. O grito dos excluídos convoca as autoridades políticas a mudar normas que vêm oprimindo as pessoas e estabelecer leis que garantem a justiça social e a dignidade de vida. Ao olharmos em conjunto para os 4 evangelhos, o que vamos ver? Vamos perceber Jesus peregrinando nas periferias existenciais e geográficas da Galileia, sensível à fome e às normas que estão destruindo a vida e a dignidade de vida das pessoas. Pois então, sejamos seguidores do Nazareno e, com o agir profético, gritemos junto com o grito dos excluídos, neste 7 de setembro. Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos.